Boa noite, pessoal. Mais uma live de terça-feira. Hoje nós vamos falar sobre crise urbana no entre e pós-pandemia, com Aldo Santos e Marcelo Buzeto. Daqui a pouco eles estão aqui com a gente. Vamos ver se o pessoal já vai entrando e aí nós damos sequência ali. Boa noite. Só queria saber, vocês estão me ouvindo? O Aldo ele já está aqui com a gente. Deixa eu chamar o Aldo. Oi, Aldo, boa noite. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Acho que vai dar certo hoje, vamos ver. O pessoal já está entrando na live. Bacana, bacana. Marcelo Buzeto também está com a gente. Boa noite. Boa noite, Ariane. Boa noite, Aldo. Como é que você está, meu irmão? Tudo bem? Tudo bem, meu irmão? Bem. As batalhas de sempre. Pois é. Estão me ouvindo bem? Sim. Estou ouvindo bem. Ótimo. Tá bom. Beleza. Enquanto o pessoal vai entrando, vou dar um minutinho aí. A gente vai mostrar um vídeo da divulgação de uma live que vai acontecer dia 25 de agosto, última terça-feira desse mês. Ó, o Sérgio Linhares acabou de entrar. Boa noite, camaradas. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Serginho. Tudo bem. Serginho, um batalhador de primeira ordem. Bom. Bom, já são 7h04. Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês, tá? Tá bom. Ótimo. Vamos lá, pessoal, assistir o vídeo que a gente preparou para vocês. Vamos ver se dá certo. Ó. Começou, é mais ou menos assim. É o balde do E-Honda. Pra quê, velho? Pra que o cara vai mirar em mim e tirar essas horas, mano? Mirou certo, mano.
Vocês estão sabendo aí que é o seguinte, os mano aí, Dexter e MC estiveram aqui, né? Um tempo atrás aí, e são dois irmãos aí que estão muito ligados no que está acontecendo no país hoje aí, né? Um grupo aí que pegou o governo, vai acabar com o SUS aí, vai acabar com a educação pública e também com a CLT, os direitos trabalhistas. Vejam bem, pessoal, conquistas que levaram séculos para conseguir, levaram décadas também, estão ameaçadas hoje aí, viu? O SUS está ameaçado hoje. Não sei se vocês sabem aí, o modelo de saúde dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, não tem sistema público de saúde. O sistema é todo pago nos Estados Unidos. Você quer um verso? Você adquire uma dívida de... Boa noite a todos amigos e amigas do Projeto Leitura e Luta. Né? Para aqueles que não me conhecem, eu sou Marcelo Oliveira. Naquele momento, eu podia pegar um livro e levar. Parece que deu um probleminha no vídeo. Eu vou colocar de novo. Levaram décadas também, estão ameaçadas hoje aí, viu? O SUS está ameaçado hoje. Não sei se vocês sabem. Gente, ficou ruim o vídeo. Eu vou colocar de novo. Começou, é mais ou menos assim. É o balde do Honda. Pra quê, velho? Pra que o cara vai mirar em mim e tirar essas horas, mano? Mirou certo, mano. Vocês estão sabendo aí que é o seguinte, os mano aí, Dexter e MC estiveram aqui, né? Um tempo atrás aí, e são dois irmãos aí que estão muito ligados no que está acontecendo no país hoje aí, né? Um grupo aí que pegou o governo, vai acabar com o SUS aí, vai acabar com a educação pública e também com a CLT, os direitos trabalhistas. Vejam bem, pessoal, conquistas que levaram séculos para conseguir, levaram décadas também, estão ameaçadas hoje aí, viu? O SUS está ameaçado hoje. Não sei se vocês sabem aí, o modelo de saúde dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, não tem sistema público de saúde. O sistema é todo pago nos Estados Unidos. Você quer um verso? Você adquire uma dívida de... Boa noite a todos amigos e amigas do Projeto Leitura e Luta. Né? Para aqueles que não me conhecem, eu sou Marcelo Oliveira. Naquele momento, eu podia pegar um livro e levar para ler normalmente para sua casa. Isso foi em maio de 2015.
quando chega a agosto de 2015, devido a essa mobilização e o sucesso que teve essa distribuição de livros durante a greve, fazer esse coletivo do projeto Leitura e Luta para distribuir para a juventude periférica que ia lá na Batalha da Matrix. Nós achávamos que era uma maneira de você fazer uma ação voluntária, de voluntariado, que tinha realmente efetivo alcance na rapaziada periférica e fazer ao mesmo tempo a mediação de leitura, né? Durante esses 5 anos, provavelmente já foram distribuídos, nas terças-feiras que nós fomos lá, fomos distribuídos provavelmente muito mais, talvez de 2.000 a mais de 3.000 livros distribuídos. A gente não tem nem ideia do alcance de mudança de vida que a gente pode dar para essa rapaziada periférica e ter possibilidade de acesso à leitura, finalmente, por exemplo, tendo um livro que você possa ler que não estava sendo indicado pelo professor ou pela professora. Você vai ler porque você gostou, você foi indicado, né? E é muito gratificante. Esperamos que venha 2021 com mais projeto Leitura e Luta. É o que eu desejo por aqui. Um grande abraço a todos. Valeu. Acho que agora deu certo, né? Bom, Aldo e Marcelo, estão aí? Oi, estamos aqui, à sua disposição. Legal. Então, a gente já pode começar o tema de hoje à noite, crise urbana no entre e pós-pandemia. Eu vou passar a palavra para o Aldo, para ele começar esse debate, tudo bem? Tá ótimo. Ok, obrigado. Ariana, você dá um toque aí, porque vocês que dão um tom aí do tempo nosso. Quanto tempo você acha que a gente costuma fazer entre 30 a 40 minutos de exposição para cada debatedor, né? Expositor aí. Tá bom? Tá bom, eu vou tentar falar aqui algumas coisas que eu acho importante nessa reflexão. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite, dizer com a satisfação estar aqui junto com a Ariane Dantas, certamente com o Carlos Wellington, juntamente com toda a galera que participam desse movimento Leitura e Luta, que eu compareci várias vezes ali na Praça da Matriz, também ao amigo Marcelo Buzetto, que tenho estima pela sua luta e pelo seu compromisso com a nossa classe. E é importante discutir um pouco sobre esse momento da pandemia, e não sei nem se é possível, digamos assim, de pronto, desenhar algo para além da pandemia. Quero, nesse dia, felicitar todos os operadores da lei, os advogados, na figura dessa homenagem, dessa lembrança. Quero saudar todos na figura de Lênin, que foi também um advogado que, além de ser um grande dirigente, um grande militante, foi também alguém que tinha essa formação, que, portanto, em nome dessa figura fantástica, eu quero homenagear todos e todas que participam, de certa forma, dessa importante profissão, dessa importante atividade social. E por que eu começo saudando os advogados e advogadas com essa figura tão emblemática da luta revolucionária, que liderou uma revolução, que teve um papel fundamental no século XX, e que ainda nos dias de hoje é uma grande referência? Porque ele conseguiu fazer uma leitura dos clássicos de uma maneira geral, foi um homem do seu tempo, e embasado nas leituras fundamentalmente de Marx e Engels,
ele escreveu muita coisa, mas mais do que escrever, ele também foi um ativista, foi alguém que, além de escrever, também teve uma militância efetiva e transformou aquilo, teoricamente consagrado, numa praxis efetiva da luta revolucionária, demarcando um campo, do ponto de vista da historiografia, da luta de classe, como um campo fundamental. E ele vai dizer, em um dos seus livros, O Imperialismo, a fase superior do capitalismo, ele vai dizer que é comum, numa sociedade, você ter avanços, recuos, retrocessos, isso faz parte da dinâmica humana, da história humana, e que, portanto, em outras palavras, ele vai reconhecer, ele vai admitir essa perspectiva dialética que existe na sociedade como tal. Dialética, assim, para os conhecedores, estudiosos, é esse ato de debater, de discutir, de discernir, e que é um conteúdo vasto, que vem desde os primeiros pensadores do ponto de vista ocidental, da Grécia Antiga, passa por Platão, depois vai ter uma dimensão importante em Hegel, mas em Marx ele vai dizer, olha, nós precisamos dar uma dimensão da dialética do ponto de vista da sua materialidade. E aí vai discutir, de uma maneira geral, a importância desse movimento na história, onde você tem avanços, recuos, mas você tem, acima de tudo, compreensão desse processo. Por que eu estou colocando isso? Porque muitas pessoas que não compreendem o processo histórico, não têm uma dimensão desse processo histórico, entram, digamos, em crise. O que eu vou fazer da vida? Eu lutei tanto, nós conseguimos derrotar a ditadura militar em 83, 85, agora estamos diante de uma nova ofensiva civil-militar ou militar-civil, não valeu a pena ter lutado, não é nada disso. É um processo histórico que é assim. E nós temos que compreender essa dimensão histórica, porque é nessa dimensão histórica que os homens se apresentam como fazedores e como otimizadores do novo homem e de uma história nova que nós precisamos construir. É um processo lento, mas é um processo que é fundamental a participação, a união e a organização da nossa classe. Por que é fundamental isso? Porque nós estamos vivendo num momento, e aqui todos sabem disso, nós estamos dialogando aqui com militantes, num momento que o mundo que está mergulhado numa profunda crise, numa crise econômica, numa crise política e numa crise sanitária. Então, e não é hoje apenas. Hoje nós temos uma singularidade da crise sanitária, de uma pandemia, mas o mundo sempre foi palco desses acontecimentos, de uma maneira geral. Sempre foi palco desses acontecimentos. Então, a crise, muita gente acha que a crise é só agora. Não, a crise sempre existiu, e é um processo histórico, mas ela tem se aprofundado nesse momento onde a pandemia, de uma maneira geral, o coronavírus, ele tem tido uma postura avassaladora. Nós temos chegado em 20 milhões de pessoas contaminadas. No Brasil, nós já passamos dos 3 milhões, nós já passamos de 100 mil, e certamente deve chegar ou superar a própria marca, tristemente, a marca liderada pelos Estados Unidos, em torno de 160 mil. E o Brasil, no platô que se encontra, nas condições que se encontra, infelizmente, lamentavelmente, tristemente, poderá superar essa marca se nada for feito até que
possamos reverter esse quadro. Então, a crise econômica tem uma proporção gigantesca. Você pega os Estados Unidos mergulhado nessa crise profunda, você pega a América Latina também nessas condições, embora o Brasil lidere esse ranking na América, de uma maneira geral. Você tem em outros campos, em outros mundos, em outros lugares, como no mundo mais da África, você também tem, mas infelizmente não é muito divulgado, mas nós sabemos de quantos irmãos e irmãs estão morrendo por falta de uma vacina, por falta de medicamento e por falta de cuidados médicos, que é o grande problema que nós estamos vivendo neste momento. A crise política é a crise política que todos já detectamos. A crise política que no Brasil, ela, segundo alguns autores, ela tem uma incidência maior a partir do golpe da Dilma, a derrubada da presidenta Dilma Rousseff, e que, portanto, foi o momento ápice dessa nova rearticulação das forças, principalmente das forças militares, e com o que nós chamamos de hoje do predomínio de uma concepção muito bem aproximada do fascismo brasileiro, através do presidente da República e os seus asseclas. Esse debate que nós estamos colocando aqui é um debate que nós precisamos aprofundá-lo. Por que nós precisamos aprofundá-lo? Porque muitas vezes nós não compreendemos o que tem acontecido no processo histórico. Se nós pegarmos, por exemplo, por volta de 2010, praticamente uma década, nós vamos observar uma grande movimentação mundial em várias partes do mundo, no norte da África, e fundamentalmente depois chega o Brasil, e nós vamos perceber que em 2013 nós vamos ter um grande movimento que alavanca multidões, milhões, milhares de pessoas nas ruas, movimento esse que eu participei juntamente certamente com dezenas, milhares de pessoas e pessoas conhecidas da militância de uma maneira geral. Nós podemos observar aquela juventude na rua, muitas vezes com perspectivas ou paradigmas absolutamente diferentes do que nós acreditávamos, saudando não ter bandeiras partidárias, saudando não ter partidos políticos junto com aquele movimento, mas esse elemento é um elemento que nos impõe necessariamente a leitura de um clássico, de um livro que eu julgo extremamente importante, que é Guerras Híbridas. Esse livro, ele consegue não explicar na sua totalidade, mas ele consegue, digamos, dissecar um pouco esse momento histórico que nós estamos vivendo. Então, você vai ver que, naquele momento, nós participamos disso, esse debate já era um debate, digamos, que tinha no bojo, que subjaz aquele debate público, aquelas manifestações públicas, já tinha como elemento central uma centralidade de políticas desenvolvidas nos laboratórios americanos e que chamava-se Guerras Híbridas, das Revoluções Coloridas aos Golpes, que é objeto desse livro publicado, que eu diria assim, eu recomendo que todos façam não só uma leitura, mas que possamos, talvez, no momento oportuno, fazer um debate sobre o teor do mesmo. As guerras híbridas é a combinação, como diz aqui no próprio livro, entre revoluções coloridas e guerras não convencionais. Ou seja, você se apossa das redes sociais e, a partir desses mecanismos, dessas ferramentas, você impulsiona verdadeiros conflitos, otimiza os conflitos existentes e, a partir daí, você desencadeia uma série de problemas, uma série de conflitos que pode levar, inclusive, à derrubada de governantes, como aconteceu em várias partes do mundo. E na revista da Fundação Lauro Campos, tem um artigo interessante de Pierre Leynet,
que ele vai tratar disso, ele vai dizer exatamente de que um dos elementos que houve no Brasil foi com a aprovação da Comissão Nacional da Verdade, teria desencadeado nos meios militares uma grande ofensiva, porque eles estavam interpretando aquela como uma revanche aos militares, a instituição dessa comissão, e olha que ela teve um papel, digamos assim, muito, muito relativo, se considerar outros países da América Latina de uma maneira geral. E o ponto-chave nesse artigo, pelo menos levanta e passa esse debate, foi o fortalecimento da BRIC, dos estados do Brasil, da Índia, da China, da África do Sul e da Rússia. Portanto, esse conjunto de países, eles, de certa forma, com o alinhamento do Brasil que eles imaginavam e que eles julgavam que a própria presidenta tinha esse alinhamento de caráter comunista, portanto, para eles, segundo esse artigo, claro que é objeto de um profundo debate, ele foi um elemento importante nesse debate para a tomada de posição, e segundo o próprio artigo diz, a partir de 2014, os militares já autorizaram que Bolsonaro fizesse abertamente campanha pelos quartéis do Brasil. Então, é uma reflexão necessária para que possamos entender esse momento que nós estamos vivendo. Ou seja, são novas configurações, novos paradigmas do ponto de vista da dominação no universo de uma maneira geral, e que isso tem como elemento central a imposição, a estratégia militar americana na base desses elementos de uma maneira geral. É claro que hoje, com esse debate, muitas vezes não aprofundado, hoje nós ficamos, via de regra, em, digamos assim, elucidações ou em explicações etimológicas, né, traduzindo palavras, conceitos que são importantes no dia de hoje para a compreensão do micro e para facilitar a compreensão da macro política de uma maneira geral. E essas explicações etimológicas, ou seja, essas traduções desses conceitos, eles são muito presentes de hoje, desde do biopoder, da biopolítica, que é uma referência a um pensador francês, Michel Foucault. Eles estão, digamos assim, ganhando contornos de elementos para uma reflexão nos dias de hoje. Assim como também o debate sobre a necropolítica de Achilles Van Bebe, que acho também que é um debate que ajuda na compreensão da necropolítica, ou seja, da política de morte instituída por esse poder, né, esse controle da sociedade, e que, portanto, ele alimenta, possibilita e viabiliza no cotidiano essas práticas dentro dessa concepção fascista de aprofundamento das segregações de uma maneira geral, do racismo, do descuido, digamos assim, das periferias de uma maneira geral, e que o vírus, e que essa pandemia está dentro desse contexto de uma maneira geral que permite que façamos um debate importante. E quem vai dar uma contribuída legal, importante nesse debate, é Boaventura Santos, que publicou recentemente um livro que eu acabei fazendo até uma síntese dele, que é um livro importante, que é A Cruel Pedagogia do Vírus. A Cruel Pedagogia do Vírus. Esse é um livro que é um pequeno, que vale a pena, digamos, nós folhearmos, discutirmos um pouco o que ele apresenta. É claro que não apresenta grandes elaborações, mas ele vai constatar que o poder, que a pedagogia do vírus, ou seja, o que o vírus pode ensinar, essa pandemia pode levar
a uma percepção da realidade, e ele vai, em 5 capítulos, fazendo discorrendo sobre os elementos que estão no contexto dessa crise sanitária, de uma maneira geral. E é importante que é um livro publicado agora, esse ano, acho que em abril, e está absolutamente atualizado e dentro do contexto de uma maneira geral. Ele vai chegar ao ponto de dizer que nós estamos num momento de um hipercapitalismo, ou seja, de um supercapitalismo, e aí tem outras leituras, né, com algumas dificuldades do leste europeu, com algumas dificuldades depois do balanço da Revolução Russa, 100 anos depois. Então, são vários temas que ele levanta nos capítulos iniciais, elementos de natureza filosófica, até um pouco teológica e metafísica, mais importante elaboração. Mas ele também vai constatar de que no capitalismo, na sua fase neoliberal, não tem saída para a humanidade, não representa uma alternativa para a humanidade. E ele começa a pensar o que seria depois da pandemia. Claro que não é conclusivo, porque a pandemia vem causando mundialmente muitos problemas, tanto do ponto de vista da existência humana, quanto do ponto de vista da economia, que já estava destroçada. Não é um fenômeno apenas deste momento. Portanto, é fundamental que possamos fazer uma visita nessas leituras para compreender a realidade. E ele vai dizer que a solidariedade tem um papel importante nesses momentos de crise, a solidariedade com as pessoas, com os despossuídos de uma maneira geral, com as pessoas que estão nas prisões, com as pessoas que estão com os negros, com a periferia, com as mulheres vítimas nas suas casas de feminicídio, da agressão física, muitas vezes por pessoas que não têm também compreensão mais ampla, antropológica da vida, e que essas pessoas reproduzem o ódio da sociedade. Portanto, isso implica numa postura extremamente agressiva, porque a sociedade é agressiva também. Não justifica esses comportamentos, mas eles também fazem parte de um contexto de criminalização da vida humana, das pessoas, e da criminalização da sociedade, dos movimentos sociais e dos lutadores sociais. E o que eu achei interessante é que ele vai conversando, claro que é muito mais amplo do que eu estou sintetizando aqui, ele vai dizendo que nós vamos ter momentos que possivelmente as pessoas voltem à sua condição de vida normal, sem tirar reflexão, sem fazer uma reflexão desta realidade que estamos vivenciando. Ele vai dizer da necessidade de reconhecer de que a pandemia está dentro de uma pandemia, ou seja, de que esse isolamento nosso está dentro de um isolamento social secular, que é colocado à margem da sociedade, grandes contingentes humanos e no meio rural e no meio urbano, né? Haja vista, se você pegar o processo de colonização, que também é objeto que poderíamos debater depois, a partir de outros teóricos também importante, como Fanon, que vai ter uma contribuição fantástica nesse debate anticolonial, nesse debate revolucionário, nesse debate onde é necessário refletir, mas não só refletir, mas também ter uma ação concreta, como foi o caso de Fanon, na sua luta, digamos assim, também exemplar. E o Boaventura vai chegar à conclusão, como outras pessoas têm observado, como também já passei por isso, de que com essa crise aguda que nós estamos vivendo, muitos problemas, muitos desdobramentos virão,
por mais solidariedade que tenhamos com os nossos irmãos, campanhas solidárias, e são necessárias porque não é possível socialismo com mão retida. Socialismo se faz com mão estendida, como tem feito os companheiros do MST, produzindo no campo, socializando na cidade, recorrendo aos famélicos. Então, o socialismo vai se construindo uma nova concepção socialista a partir da nossa praxis, não só a partir da teoria. Mas eu entendo, e outros também entendem, e o próprio Boaventura chega a citar, de que possivelmente nós teremos muitos problemas do ponto de vista da sociedade, porque o governo, ao não responder a uma renda básica necessária para a sobrevivência das pessoas, o governo, ao não sair no auxílio das pessoas que precisam, e as pessoas não vão ficar a vida inteira morrendo, sendo absolutamente vítima dessa política de morte, dessa política genocida que tem sido praticada no Brasil pelo governo federal, que tem à frente um militar no Ministério da Saúde que não é médico, portanto, os militares também estão pagando o ônus dessa chacina, dessa matança generalizada da nossa população idosa, da nossa população negra e da periferia de uma maneira geral, que é o novo oceano por onde se escraviza e mata e se joga ao mar, né? É isso que está posto para a classe de uma maneira geral. Então, é possível que tenhamos grandes rebeliões, pessoas famintas, pessoas recorrendo ao extremo e até mesmo buscando alternativas para que possam resolver o problema vital, que é o problema da fome, o problema do desemprego, o problema da morte precoce. Portanto, é um pouco esse panorama que eu estou traçando aqui, trazendo para os colegas, para nós conversarmos. Claro que eu quero ouvir o nosso importante militante, Marcelo Buzetto, e também as pessoas que estão nos acompanhando aqui nessa atividade, saudar todos e todas, e dizer que é fundamental estudar e entender a realidade que nós estamos vivendo. Porque o próprio Lênin, e eu fecho a diálogo com o Lênin vai falar de coisas importantes nesse livro, Lênin e a Revolução Russa, do Ziel Gomes, um livro também muito importante para o militante. Ele vai dar uma tarefa para nós militantes, que é uma tarefa difícil de se atingir, mas ele vai dizer o seguinte, que o verdadeiro revolucionário deve ir para o meio do povo como teórico, agitador, propagandista e organizador. Então, é uma tarefa extremamente importante e é um desafio permanente que todos e todas estão convocados a, pelo menos parcialmente, desenvolver essas tarefas, essas atividades como classe que gesta o amanhã, que gesta o processo revolucionário de transformação da sociedade. Muito obrigado por enquanto, um abraço a todos e a todas. É isso aí. Legal. Passo a palavra agora para o Marcelo Buzetto. Muito bem, boa noite a todas e todos, boa noite Ariane, Aldo Santos, é uma alegria estar aqui com todos os companheiros e companheiras dessa importante iniciativa, ABC contra o golpe, que a gente sabe que não é uma iniciativa que só está numa live, só está nas redes sociais, mas é uma iniciativa que conta com a participação ativa, consciente e organizada de um setor importante da juventude da região do ABC Paulista, que vem se envolvendo desde antes da pandemia em atividades que têm como objetivo fortalecer o trabalho de organização popular, em especial em bairros da periferia do ABC,
com juventude da periferia, através das batalhas, né, da Matrix, lá em São Bernardo, ou outras iniciativas. Então, é uma grande alegria, né, de rever aqui também o companheiro Aldo Santos, escutar suas sábias palavras, né, sua importante reflexão. Fui privilegiado aqui porque, ao falar depois do Aldo, né, a gente já pode deixar de lado algumas questões, porque eu tenho bastante acordo, né, com o que ele se referiu, né, desde a citação do Lenin, né, que é muito importante, né, nesses momentos onde a classe trabalhadora e suas diferentes organizações enfrentam, né, momentos de tensão, às vezes de dúvida, às vezes de confusão, de desorientação do ponto de vista teórico, político, programático. Voltar ao estudo do Lenin é sempre importante. O Lenin é um pensador bastante atual, contribuiu na sua reflexão sobre os mais diferentes temas, né, da economia, da política, da filosofia, da luta de classes. E o Lenin sempre teve uma preocupação teórica em fazer uma boa reflexão crítica sobre a realidade, em fazer uma análise, né, dialética, profunda, precisa das contradições existentes no interior de um processo de luta política e social. Mas o Lenin sempre esteve muito preocupado também em ter a capacidade de fazer uma reflexão crítica, adaptando a análise às condições concretas da luta de classes, né? Então, o Lenin sempre deixou um ensinamento, né, que é importante compreender os fundamentos, os princípios, né, os principais conceitos do materialismo histórico dialético, conhecido também por muitos como marxismo, mas que é preciso combinar esses elementos fundamentais, conceitos fundamentais do materialismo histórico dialético, com a realidade objetiva, com a realidade concreta da luta de classes em cada país, em cada momento, né, histórico. Então, realmente, eu concordo com o Aldo que fazer uma referência a um pensador como Lenin nos ajudar, porque o foco principal da teoria de Lenin sempre foi produzir uma análise que ajude a melhorar a capacidade de organização da classe trabalhadora. E eu penso que hoje no Brasil e no mundo, a classe trabalhadora tem muitos desafios, mas eu penso que um dos desafios mais importantes, ele é um desafio organizativo. Tem setores, né, da esquerda brasileira que vivem afirmando que a classe trabalhadora tem que estudar mais, tem uma deficiência ou uma debilidade teórica. Eu penso que, de fato, é importante reconhecer que temos inúmeras debilidades do ponto de vista teórico também. Mas eu penso que hoje a principal debilidade nossa, de organizações, movimentos, né, da classe trabalhadora, no Brasil em especial, é uma debilidade organizativa. Nós temos até uma boa reflexão sobre muitos temas da conjuntura política nacional, menos, eu diria, da conjuntura política internacional, mas mesmo tendo, às vezes, uma boa análise ou uma boa leitura da conjuntura política nacional, nós, às vezes, temos a dificuldade de dar a resposta organizativa diante dos desafios que a conjuntura tem colocado para cada um de nós nesse momento. Eu penso que ainda é difícil de prever com total precisão as consequências exatas da pandemia para o mundo, mas dá para a gente apontar algumas tendências, né, que a gente observa. Como o Aldo falou, o mundo capitalista está em crise. Nós estamos vivendo uma crise do sistema do capital, uma crise de uma ordem social decadente. O capitalismo desse início do século XXI tem demonstrado que vive uma crise estrutural,
uma crise permanente e uma crise que não terá resolução, porque o sistema do capital, o modo de produção capitalista, na atual fase de expansão e desenvolvimento, ele não tem nem condições, nem capacidade de solucionar os problemas sociais, os problemas que a humanidade tem. Problemas que são fruto do seu próprio desenvolvimento e expansão mundial. Então nós vivemos num período onde, como dizia o Steven Messaros, temos de fato uma crise estrutural do capital. É uma crise estrutural, é uma crise permanente, é uma crise prolongada. E essa crise vai se intensificando em determinados períodos. É uma crise que não se manifesta da mesma maneira para os indivíduos ou para as nações. É óbvio que os mais pobres vão sentir de maneira muito mais intensa as consequências dessa atual crise. E é óbvio que também algumas nações do mundo vão sofrer as consequências de maneira mais intensa, porque é uma tendência do sistema capitalista internacional a tentativa das potências imperialistas de transferir parte, ou a maior parte da crise, para os países da chamada periferia ou semiperiferia do sistema do capital. Então há uma tentativa de transferência, né, dessa crise. E há uma tentativa de se recuperar da crise o mais rápido possível por parte dos mais ricos, por parte das grandes corporações financeiras e industriais transnacionais, por parte de potências imperialistas. Mas, de fato, se não está muito bom para a classe trabalhadora, também o próprio sistema tem dificuldade hoje de se recuperar, como fazia há décadas atrás, né, no início do século XX. É óbvio que muitos países capitalistas, em momentos de crise, eles transtornam sua política externa mais agressiva, mais violenta. E as guerras imperialistas, guerras de conquista de território, guerras pelo controle de recursos naturais considerados estratégicos, elas continuam na ordem do dia. Continuam como sendo um caminho, uma forma de algumas potências capitalistas procurarem recuperar o seu poder econômico, a sua influência geopolítica, diante de momentos de crise. Mas todo esse movimento é um movimento bastante dinâmico e contraditório, porque à medida que se movimentam as grandes corporações industriais e financeiras, em busca do seu superlucro, e através da superexploração do trabalho, da precarização do trabalho, né, da submissão e subordinação de governos a interesses externos, também você tem a contradição, que é o conflito, que é a reação, que é a resistência de classes, de setores da classe trabalhadora, resistência das populações nativas em países que são agredidos pelas guerras imperialistas, né? É óbvio que a tentativa pelo controle da água, do petróleo, do gás, do lítio, de tantas outras riquezas minerais fundamentais para o desenvolvimento do capitalismo e para atender os interesses do grande capital, vai gerar conflitos, como disse o Aldo, né? Vão acontecer, como já estão acontecendo, grandes movimentos de rebelião popular contra as iniciativas do capital e seus representantes que tentam saquear os povos, as nações, destruir, né, territórios, derrubar governos que são considerados uma ameaça. Então, eu penso que a pandemia que nós estamos vivendo, né, toda essa situação do Covid-19, ela é bastante preocupante, porque, de fato, nós vemos que, no início, alguns falavam essa doença ela é democrática, ela pega ricos e pobres. Quando chegou no Brasil, o primeiro contaminado, né, era um rico, membro da burguesia, né, um italiano, um empresário que tinha viajado pela Itália e tal.
mas com o seu desenvolvimento, a pandemia assumiu um caráter de classe, assumiu um caráter classista, assumiu um caráter racista, e a gente foi vendo, como o Aldo citou, que os principais atingidos agora na pandemia no Brasil é a população pobre da periferia. São homens e mulheres negras, pobres, da periferia. Foi bastante simbólico o caso de a primeira morte de Covid-19 no Rio de Janeiro ter sido uma trabalhadora doméstica, mulher negra da periferia, contaminada pela sua patroa, né? Então, isso foi mostrando que, no seu desenvolvimento, essa pandemia iria, como adquiriu, um caráter de classe. E está evidente também que as mulheres pobres, negras da periferia, são, de fato, um setor da população brasileira que está sofrendo muito mais intensamente as consequências dessa pandemia. Como bem disse o Aldo, né, os casos de crescimento, né, de violência contra as mulheres, o feminicídio tem sido um elemento, né, presente na crise aqui no Brasil. Acho que no caso brasileiro dá para a gente também colocar que a situação do Brasil só atingiu os mais de 102 mil casos, né, que atingimos aí mais de 102 mil mortos hoje já, quase, acho que hoje já atingimos 103 mil mortos, isso sem falar das subnotificações, né, porque há analistas que dizem que o número de mortes no Brasil é muito maior do que o notificado pela imprensa ou pelo governo, porque aqui no Brasil nós não temos testagem em massa. Então, a probabilidade de nós termos hoje aí em torno de 300 mil, 400 mil, não é uma coisa fora da possibilidade, né? Então, sempre aqui vai ser muito maior do que aparece na imprensa, do que é divulgado pelo governo. Nós não tivemos aqui nenhuma ação coordenada, a ausência de coordenação por parte dos governos. É lógico que a principal responsabilidade, como já foi dito aqui, é do governo genocida, antipopular e antidemocrático e antinacional, né, do Jair Bolsonaro. A irresponsabilidade maior cabe ao governo federal, mas também essa responsabilidade deve ser compartilhada pelos governos estaduais e municipais. Aqui não teve uma ação coordenada entre esses governos. Aqui o Poder Judiciário não atuou de maneira também bastante agressiva, no sentido de obrigar os governos a tomarem as medidas devidas de proteção, de segurança, de prevenção, de higiene, os cuidados e medidas sanitárias. Nós entramos numa pandemia aqui, onde uma série de profissionais, seja da área da saúde, da segurança pública, não tinham sequer equipamentos de proteção individual para desenvolver o seu trabalho cotidiano. E em muitos lugares do Brasil, esses profissionais, trabalhadores e trabalhadoras, seguem não tendo ainda os equipamentos adequados e seguem trabalhando em condições não adequadas. Então é impressionante a gente ver, né, o quanto o capitalismo no Brasil, ele é extremamente... o capitalismo sempre é ruim, mas aqui no Brasil, os capitalistas conseguem aliar a maldade, né, a preocupação somente com o lucro, com uma ineficiência, uma incompetência, uma incapacidade de solucionar problemas que a princípio seriam básicos, né, como no início da pandemia nós vimos, né, não existia máscaras, não existia álcool gel suficiente para ser oferecido para a população. Então aqui não houve, né, nenhuma iniciativa de aproveitar esse momento para estatizar determinados setores considerados estratégicos para produzir tudo aquilo que seria necessário para dar uma proteção maior à população, em especial aos profissionais e trabalhadoras da saúde. Então aqui não se tomou nenhuma medida nessa linha, porque o neoliberalismo, né, o ultraneoliberalismo, que domina os governos no Brasil, a ampla maioria dos governos municipais, estaduais e o governo federal, não tem, né, essa perspectiva
de se organizar, de ter um planejamento, de ter uma ação coordenada, né? Então aqui nós explodimos, né, com esses números, vivemos uma situação de crescimento dos números de contaminados e mortes, e um dos únicos países que flexibiliza o isolamento social diante do crescimento do número de contaminados e mortes, né? Então, seguindo a linha dos Estados Unidos e a política do Donald Trump, aqui o Bolsonaro também sempre pregou contra, né, medidas de prevenção ou que diminuiriam o impacto. Bom, para ir tentando concluir, quais as tendências que eu acho que dá para a gente observar, né, nesse período de pandemia e no pós-pandemia? Bom, primeiro, há uma tendência, eu acho que essa pandemia mundial, global, ela vai acelerar determinadas tendências, né? Ela vai acelerar determinadas tendências no campo da política internacional que já estavam em pleno desenvolvimento. Uma delas é a decadência, declínio e crise e diminuição da influência, né, política dos Estados Unidos no mundo, né? E a ascensão da China como principal potência no mundo capitalista global, diante das operações e ações de solidariedade que a China realizou no mundo inteiro, com todas as contradições que possamos apontar no sistema econômico e político chinês, né? Não é o tema aqui do nosso, né, debate, mas com todas as contradições a gente percebeu que o que uma revolução pode fazer. Eu penso que tudo que de bom foi feito na China no sentido de prevenção ou de combate ao coronavírus, tudo que teve de bom na China foram ações e medidas que são herdeiras da Revolução Chinesa. É um país que passou por um processo revolucionário, ele guarda, né, uma série de características e circunstâncias que não se apagam ao longo da história, né? Então eu penso que a China teve capacidade de se organizar, sendo o território com o maior número de habitantes do planeta, conseguiu conter, controlar, porque houve uma ação planejada do Estado. Então o planejamento, né, e o controle estatal de setores importantes da economia mostra que ajuda um governo em aliança com a sua população, tomar medidas rápidas, enérgicas, né, no sentido de impedir a proliferação mais rápida de um vírus como esse. É interessante olhar não só para a China, mas para a China, Vietnã e Cuba. Os três países que deram exemplos mais eficientes de combate à Covid-19 são justamente países, né, governados por partidos que são partidos que têm uma história, que têm um programa não capitalista, né? O Partido Comunista de Cuba, o Partido do Trabalho do Vietnã, que é o Partido Comunista lá, e o Partido Comunista Chinês, que é a maior organização política do planeta. Na China, todos os militantes, dirigentes e todas as células do Partido Comunista Chinês, que são um pouco mais de 80 milhões de filiados, é a maior organização política do planeta, todos eles se colocaram à disposição para uma ação voluntária em cada província da China. Então, o governo teve as instituições públicas já existentes, as Forças Armadas foram colocadas a serviço do combate do coronavírus, né? As forças policiais, os médicos, uma série de profissionais, mas também os voluntários, militantes e filiados do Partido Comunista Chinês, colocaram seus núcleos e células em todas as cidades e províncias da China à disposição e formaram brigadas de trabalho voluntário para ajudar. E nessa ação, povo e governo, eles conseguiram ter bastante eficácia. No Vietnã foi a mesma coisa. O Vietnã é uma pequena ilha, nós podemos comparar a China com os Estados Unidos e ver como uma potência tratou e como outra tratou. Podemos pegar o Vietnã, né, que é um país pequeno, né? Pegar o Vietnã e o Japão, como cada um tratou. São países que estão ali na mesma região, né? Podemos pegar Cuba, que é uma ilha, e pegar a Inglaterra, que é uma ilha. Então é óbvio, o número de mortos em Cuba muito menor do que o número de mortos na Inglaterra, ou em vários outros países capitalistas europeus ocidentais, inclusive, que tem mais recursos, mais dinheiro, mais indústria, que tem laboratórios químicos e farmacêuticos, tem empresas de produção de equipamentos de proteção individual.
Então a gente percebe que Cuba, Vietnã e China foram exemplos. Acho que uma tendência, né, que está se apontando é a queda generalizada do PIB. Então, todos os economistas, inclusive do Banco Mundial e do FMI, apontam para uma queda do PIB mundial, uma queda generalizada, né? Em especial, Estados Unidos vai sofrer impacto dessa queda. A Organização Internacional do Trabalho está dizendo, né, que o aumento do número de desempregados, principalmente entre a juventude, é uma das grandes tragédias dessa pandemia global, e que essa quantidade de empregos não é só desemprego, é eliminação de postos de trabalho para a juventude, vai criar uma série de problemas sociais. Nós temos uma tendência à concentração, né, de capital e de riqueza nas mãos de uma minoria. É só olhar a pesquisa feita pela Oxfam. Oxfam é uma organização não governamental que tem realizado um trabalho de pesquisa importante. Então, os dados das pesquisas da Oxfam sobre o crescimento da desigualdade social no Brasil e no mundo estão disponíveis na internet, no site da Oxfam, no site da Oxfam Brasil, nas páginas da Oxfam no Facebook. Eu recomendo, porque lá está comprovado que na pandemia, enquanto milhares estavam perdendo seus empregos, estavam tendo seus salários reduzidos, né, um setor da grande burguesia, do grande capital, se aproveitou da situação para garantir mais lucro, mais superexploração. Parte dos empregos que nós perdemos no Brasil e no mundo não voltarão, serão eliminados de fato, e serão parte do desemprego estrutural no Brasil e no mundo. O rebaixamento generalizado de salários é uma tendência que continuará em 2021. No Brasil, os governos e os empresários estão se aproveitando da pandemia e da fragilidade nossa, da esquerda e da classe trabalhadora, para destruir direitos, retirar direitos. Vai se acentuar no Brasil um programa de privatizações. Junto com o programa de privatizações, vem um conjunto de medidas para facilitar ainda mais a demissão, né, para precarizar o trabalho, para reduzir salários, para eliminar contratos de trabalho, ou seja, total liberdade para os empresários realizarem todo e qualquer tipo e forma de exploração de trabalho que eles desejam para garantir seus superlucros diante de uma situação de pobreza, de desigualdade crescente na pandemia. Agora, vão gerar contradições, né? Só ver a ação dos trabalhadores, empregadores, não só os empregadores antifascistas, que talvez sejam o núcleo mais consciente desse movimento importante de trabalhadores e trabalhadoras precarizadas, que no mês de janeiro, se fizéssemos uma pesquisa com esses trabalhadores, o número de empregadores, né, que trabalham aí para os aplicativos, que se diziam ou se consideravam empreendedores, eu diria que era muito maior do que hoje. Hoje parece que cresceu o nível de consciência política desse setor importante do proletariado, ou daquilo que alguns chamam de precariado, né? Esse trabalhador precarizado. E aí nós tivemos já 2 greves nacionais, né? E a cada ação a gente percebe uma elevação do nível de consciência política desse setor, o que mostra que é possível sim fazer trabalho de organização em todos os segmentos e setores da classe trabalhadora. É lógico que nós vamos ter que encontrar os meios, né? Vamos ter que ser criativos, mas eu penso que novas formas de luta vão se desenvolver. Por último, nunca esquecer que o Brasil está vivendo uma determinada conjuntura, está num contexto. E o contexto é desse novo ciclo de golpes de Estado na América Latina. Então, o Brasil está dentro de um novo contexto da geopolítica mundial. A América Latina não tem mais a importância que teve no início dos anos 2000, quando uma coalizão de governos, né, de centro-esquerda, esquerda, neodesenvolvimentistas, social-liberais, enfim, podemos dar vários nomes aí. Quando tínhamos um conjunto de governos, se produziu uma correlação de forças diferentes. O próprio Aldo citou um fenômeno importante, que foram os BRICS, né? Então você tinha uma expectativa de iniciativas de integração latino-americana que desapareceram. Os Estados Unidos também reorientaram sua política exterior.
Os Estados Unidos não conseguiram dominar e ser vitoriosos no mundo árabe, no Oriente, né, nos países muçulmanos, no Oriente Médio. E a partir de Obama, eles começaram a dar mais importância para a América Latina. E com isso, o governo Obama iniciou uma série de golpes de Estado que seguiu com o governo Trump. Golpe de Estado em Honduras, em 2009, golpe de Estado no Paraguai, em 2012, golpe de Estado no Brasil, em 2016, golpe de Estado na Bolívia, em 2019. Então, o Brasil está dentro desse contexto de avanço, né, de forças políticas de extrema-direita, neofascistas e ultra-neoliberais. E o Bolsonaro é o representante desse movimento aqui no Brasil. Mas está vivendo suas contradições, o Bolsonaro. Eu diria que ele vive muitas contradições. Ele já não tem tanto apoio como teria entre a sua própria base social, mas ainda é insuficiente para vislumbrar uma derrubada do governo Bolsonaro. Derrubada que só é possível com uma grande mobilização de massas de caráter nacional e permanente por um período longo, de dias, semanas e meses, o que não está acontecendo. E a pandemia favorece o Bolsonaro e prejudica a organização da classe trabalhadora. E o Bolsonaro se sustenta muito porque ele comprou os militares. Bolsonaro comprou os principais oficiais das 3 Forças Armadas, e é o que dão sustentação para ele. Hoje tem cerca de... não tem 3 mil militares no governo, hoje tem cerca de 8 a 9 mil militares, oficiais de média e alta patente, que estão em cargos importantes, do 1º, 2º, 3º, 4º escalão do governo. Eles colocaram seus filhos, seus primos, sobrinhos, parentes, e empregaram todo mundo. O Bolsonaro aplica uma política de privilégios para esse setor militar para se sustentar. E uma força armada que, na sua maioria, né, tem uma direção política submissa aos interesses estadunidenses. Vejam, né, nas últimas semanas, as fotos e imagens que circularam de um general brasileiro sendo apresentado ao Donald Trump pelo comandante do Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos, com sede na Flórida. O Comando Sul é uma unidade do Exército dos Estados Unidos responsável por monitorar a América do Sul. Então, eles criaram um subcomando regional. Eles convidaram oficiais de países da América do Sul para compor o subcomando do Comando Sul. Quem comanda sempre será oficial dos Estados Unidos. Mas eles chamam oficiais de países aliados. E aí é óbvio, né? Foi um general brasileiro para lá, que já deve ter levado pelo menos uns 30 militares, e que está recebendo, além do seu salário do Brasil, em real, recebe agora um salário pago pelo Comando Sul do Exército dos Estados Unidos em dólar. Então o Bolsonaro comprou esses segmentos militares para se sustentar. Mas eu penso que, assim como em várias partes do mundo, grandes movimentos populares vão acontecer ainda. No caso da América Latina, é surpreendente, né, as lutas populares que acontecem no Chile, né, por um longo período, desde outubro do ano passado principalmente, né, mobilizações permanentes, mas também insuficientes até o momento para derrubar o governo do neofascista e ultra-neoliberal Piñera. E na Colômbia a mesma coisa, né? Um governo do Ivan Duque, um neofascista ultra-neoliberal, mas que enfrenta reações e resistências de mobilização importante, que nós do Brasil devemos olhar com bastante carinho a situação da classe trabalhadora na Colômbia e as formas de organização e resistência que estão se desenvolvendo nesse exato momento nesse país vizinho. Então eu ficaria por aqui, né, deixando para a gente debater talvez um pouco mais, né, no debate aí, pensar um pouco mais o que fazer diante de uma situação como essa, né? Então, como nós, trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, poderemos enfrentar do ponto de vista organizativo essa situação do pós-pandemia, né? O que nós estamos pensando, né? Então eu paro por aqui e deixo questões para a gente poder desenvolver um pouco essa pergunta do que fazer, como fazer, para o debate aí, e agradeço aos companheiros e companheiras que estão assistindo, a paciência, né, de nos ouvir aqui. Obrigado, Ariane, paro por aqui. Muito bom. Obrigada. Foi bem legal. As duas falas, né, do Aldo e do Buzeto foram muito boas, muito profundas, assim, no conhecimento que eles têm, né, sobre
o assunto do contemporâneo. E nós agora vamos para as perguntas. Eu tenho uma pergunta, vou iniciar com uma aqui. É o seguinte, né? Bom, nessa pandemia, a gente teve a distribuição de marmitas, né? Logo no início da pandemia, a gente teve a distribuição de alimentos por parte, né, dos movimentos sociais. Isso é importante ressaltar, né, essa atuação dos movimentos sociais na pandemia, na entrega de marmitas, cestas básicas e máscaras também. E eu gostaria de fazer essa pergunta para o Aldo e para o Marcelo, né? Como eles enxergam essa importância dos movimentos sociais, essa atuação, né, dos movimentos sociais na pandemia, e qual é a perspectiva sobre isso? Tá, pode. Marcelo, quer falar? Acho que poderia começar com o Marcelo até como que um informe, porque o MST tem feito um trabalho brilhante nesse sentido. Uhum. Beleza, então eu vou ser rapidinho, porque eu já falei muito aqui, né? Não, acho importante, agradeço aí, né? Essa pergunta é importante, porque é o seguinte, vários movimentos, não só o MST, né? Vários movimentos e iniciativas populares aconteceram. Então, eu diria que essa é uma resposta boa e positiva. Mostra que a classe trabalhadora ela pode se auto-organizar sem a dependência de empresas, sem financiamento empresarial, sem dinheiro, né, grande quantidade de dinheiro, ou até apoio de governos. Então, nós tivemos no Brasil inúmeras iniciativas de setores e segmentos da classe trabalhadora que se organizaram para fazer ações de distribuição de marmitas, de alimentação. O MST, junto com outros movimentos populares do Brasil inteiro, criou, né, o Periferia Viva, né, criou o programa de marmitas solidárias, que foram entregues em várias capitais do Brasil, em bairros da periferia, com cestas básicas e produtos dos assentamentos de reforma agrária, né, tentando já aproveitar essa entrega de marmitas solidárias para fazer uma campanha de conscientização em defesa da alimentação saudável, para mostrar que a pandemia que nós estamos vivendo ela é fruto do desenvolvimento do capitalismo, e uma das coisas que o capitalismo cria e ajuda na proliferação de doenças e pandemias são os agrotóxicos, a utilização de veneno na agricultura. O Brasil é um dos países do mundo que usa a maior quantidade de veneno na produção de alimentos do planeta. Cada cidadão brasileiro consome, em média, de 5 a 7 litros de veneno por ano. Então, não adianta que a pessoa querer fazer regime e falar assim, não, vou comer só legumes, verduras e frutas. Não adianta, porque as frutas, legumes e verduras no Brasil estão todos envenenados. Então, você pode até emagrecer um pouquinho, mas pega um câncer, né? Então, de fato, a nossa campanha foi também no sentido de mostrar como o desenvolvimento do capitalismo ele é perverso. Ele cria as pandemias e depois vem favorecer a indústria química e farmacêutica para produzir as chamadas vacinas e remédios, né? Então, nós fizemos essa iniciativa, o MTST também fez um trabalho belíssimo em todo o Brasil, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, a Central de Movimentos Populares, vários sindicatos no Brasil tiveram uma atuação importante, sindicatos ligados a diferentes centrais, viu? A CUT, as duas Intersindical, né? A CTB, enfim, teve várias iniciativas, religiosos importantes, né? Comunidades religiosas progressistas também participaram. A gente vê o trabalho, né, histórico e heróico do padre Júlio Lancelotti em São Paulo, né, no atendimento à população de rua, também o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, enfim. Essas iniciativas foram do MST e de outros movimentos. Eu acho que elas têm importância. Toda iniciativa num período como esse, para garantir máscara, álcool gel, para garantir comida à população trabalhadora mais pobre, desempregados, né, idosos, mulheres grávidas, teve uma série de políticas sociais realizadas por movimentos da classe trabalhadora. Todas essas iniciativas, e mesmo aquela de outros grupos que não são tão ligados às organizações de esquerda, eu acho que no momento que vivemos, toda e qualquer ação de solidariedade como essa, de garantir comida na mesa do trabalhador e da trabalhadora, devem ser valorizadas. Mas elas precisam estar coordenadas
com alguma outra coisa. Elas precisam ter conteúdo, elas precisam estar vinculadas a uma estratégia, elas precisam estar vinculadas a um trabalho de elevação do nível de consciência para a gente aproveitar esse momento para mostrar também como o governo é responsável e como que o capitalismo é o sistema responsável. Eu acho que a gente tem que encontrar um meio, uma linguagem, uma metodologia para educar, para ensinar, para mostrar de maneira simples e descomplicada como que o problema fundamental da vida nesse mundo chama-se capitalismo. Como esse sistema e essa sociedade é que precisa ser desconstruído e destruído para a gente viver uma vida digna daqui para frente. Porque nós não queremos ficar a vida toda fazendo ações como essa, né? Nós queremos que os trabalhadores e trabalhadoras tenham capacidade de viver dignamente, né? Produzindo sua própria comida, né? Saudável, tendo trabalho justo, digno, enfim. E isso nós não vamos ter no capitalismo. Então, acho que essas ações são importantes. Agora, elas são insuficientes para mudar a correlação de forças na luta de classes. Aí, para alterar a correlação da luta de forças na luta de classes e derrubar o governo Bolsonaro, que é nosso principal inimigo, tão ruim quanto o Covid-19, aí nós precisamos de muito mais do que essas ações que os movimentos estão fazendo aí. Mas eu considero que foi uma iniciativa importante para fortalecer os laços de solidariedade entre a classe trabalhadora e mostrar que nós, trabalhadores e trabalhadoras, empregados, subempregados, desempregados do campo e da cidade, temos sim capacidade de nos auto-organizar e fazer dessas nossas ações uma semente de esperança, uma semente que nós vamos plantando com valores e princípios que representam a nova sociedade que nós queremos construir no futuro e que essa sociedade não é o capitalismo, mas é o socialismo. Então, eu acho esse debate um debate extremamente importante, porque é uma ação concreta, né? Uma ação humanitária. E acho fundamental desenvolver esse sentimento de pertencimento, né? Sentimento de pertencimento à nossa classe, de pertencimento digamos, aos expoliados, né? As pessoas que o capitalismo coloca à margem da sociedade, e esse sentimento de pertencimento é um sentimento fundamental, é necessário essa educação, é a educação que nós temos que desenvolver. E eu sei que o nosso sindicato, o sindicato que eu participo, a POSP, ela tem feito, né, permanentemente campanhas para auxiliar professores nas suas dificuldades, tem feito a luta para que os professores não fiquem desassistidos por conta de uma política governamental que cada dia que passa piora as condições de vida, principalmente dos segmentos e dos setores mais vulneráveis da nossa sociedade. E o que é importante aqui, em nível de subsede São Bernardo do Campo, nós reunimos um pequeno grupo de professores, alguns aposentados, outros não. Então, tinha uma companheira que fazia máscara, a subsede pegava o motoboy, ia lá, buscava, levava numa comunidade, outra separava alguns quilos de feijões, arroz, enfim. Então, foi uma coisa extremamente importante, né? Essa ação solidária das pessoas nesse momento de profunda dificuldade. Então, eu considero que isso tem um caráter pedagógico fundamental, que é essa prática de dividir o pouco que tem, e, para nossa surpresa, quem mais ajuda, por incrível que pareça, são as pessoas mais empobrecidas. Elas ajudam, dividem, partilham o que tem e o que não tem, porque sentem o que é passar necessidade. Nem sempre, quando algumas empresas grandes fazem isso, mas com interesses dos mais variados, né? E nós não. Tem um segmento nosso que fala, não fala que eu ajudei em nada. Que ótimo, quer dizer, o anonimato é uma expressão tão bela, tão pura, de que ela fala, não precisa dizer que eu ajudei com 1 quilo de feijão, com 1 quilo de arroz, não precisa falar nada, nem postar isso. E eu fiquei assim pensando, que desprendimento importante nesse momento de dificuldade, dividir um pouco que tem com aqueles que não têm nada. Então, é um processo muito
muito, digamos assim, muito significativo para a nossa classe. Dividir o pouco que tem e desenvolver esse sentimento de pertencimento à classe, que é a nossa classe explorada pela sociedade capitalista que vivemos. Muito bom. Indo nesse gancho também, a gente tem, assim, em época de pandemia, a gente teve ataques, agora me fugiu o nome, né? Mas ataques a ocupações de sem-tetos nas cidades de São Paulo, aqui, né? Não sei do Brasil, assim, mas a gente tem exemplos de ataques a ocupações de sem-tetos aqui em São Paulo, em época de pandemia, e na cidade de São Bernardo também a gente teve um ataque ao espaço do projeto Meninos e Meninas de Rua também, né? Dentro da pandemia e tudo mais. Isso só para mostrar como que o sistema capitalista, ele não está, né, a favor dos trabalhadores, a favor do povo, né? Mesmo nessa época de pandemia, assim, né, de uma situação mais delicada, ele não mede esforços para atrapalhar a vida dos trabalhadores, para ocasionar um dano, né? Mas, por outro lado, a gente teve, nessa pandemia, mesmo num contexto de desigualdade social, de Estado ineficiente, nós tivemos um exemplo na cidade de São Paulo. Nós tivemos um exemplo na cidade de São Paulo, que foi a organização das favelas. Eu não me recordo qual é o nome da favela agora, mas, assim, estava tendo muitos casos de coronavírus nessa favela, e os próprios moradores começaram a se organizar dentro do espaço ali. Eles começaram a chamar médicos e tudo mais, justamente para tentar controlar a situação do coronavírus da favela. Isso é bem interessante. E, junto a isso, eu vou colocar a pergunta do Carlos aqui, pergunta para o Aldo e Marcelo, nesse contexto, né? Durante a crise econômica do neoliberalismo na Argentina, a classe teve que se reinventar para não morrer de fome e de outras necessidades. São experiências de poder popular, que é a mesma coisa que a da organização das favelas, né? Eu enxergo como poder popular também, que poderão ser úteis para a classe trabalhadora brasileira na crise pós-pandemia. Olha, claro que a reflexão que você fez é uma reflexão ampla, que mereceria um debate extremamente importante. O que nós temos de concreto é o seguinte: nós temos, por mais que a pandemia, de fato, se instale, é um processo objetivo, mas o que nós temos, de fato, é um embate permanente dos conflitos entre interesses antagônicos, entre interesses distintos, os que defendem o capital, portanto, e os que defendem e vendem a força de trabalho enquanto classe. Portanto, esse embate é um embate histórico. É um embate histórico que se revela, em alguns momentos, das formas mais variadas, mas o conceito geral em si ele está presente. E essas práticas opressoras, elas se dão nos mais variados níveis da existência humana e nos mais variados escalões, de uma maneira geral, da sociedade. Então, eu diria que o que vem acontecendo na periferia é um processo, digamos assim, de criminalização e de profundo sentimento de desprezo absoluto pelas pessoas, no caso da pandemia, pelas pessoas idosas, pelas pessoas negras, pela população periférica. Por que que esse descaso existe? Porque a tese desenvolvida pelo presidente da República, né, pelo Bolsonaro,
que para muitos foi caracterizado como uma tese negacionista, aquele que nega, mas ele, no fundo, tem uma teoria desse debate. Qual que é a teoria desse debate? A teoria, o que eles chamam, alguns segmentos chamam de imunidade de rebanho. A palavra rebanho é deles, não é nossa. Essa imunidade coletiva. Embora a Organização Mundial da Saúde se manifestou o contrário, o que significa isso? O vírus está aí, deixa as pessoas entrar em contato com ele amplamente, chega um momento que grande parte estão imunizadas, portanto, não terá mais circulação do vírus e, portanto, nós vamos resolver o problema. O grande drama é que, num primeiro momento, pegou o segmento, que esse segmento sensibilizou a classe média de uma maneira geral para dizer o seguinte: olha, fica em casa, não vamos sair. E, de fato, é o que é recomendável pela ciência, pelos infectologistas, por todo mundo. Veja, e agora já mudaram o discurso. Agora é o seguinte: use máscara. Use máscara, como quem diz. Sair agora não tem problema nenhum. Ou seja, quem vai agora ser o rebanho, entre aspas, dessa contaminação são as pessoas que estão sendo jogadas no corredor da morte, através dos ônibus superlotados, dos metrôs, dos trens. Portanto, é esse segmento que está jogado na vala comum. Infelizmente, a palavra é essa. Estão submetidos a essa ordem, essa lógica da morte, da necropolítica. Então, é muito grave esse momento que nós estamos vivendo. E não dá para nós esperarmos sensibilidade dos opressores. Não dá. O que nós lamentamos é um pouco o discurso que o Paulo Freire fazia, é que muito oprimido introjeta a figura do opressor e age como tal. Muitas pessoas que hoje ainda defendem o Bolsonaro, é esse oprimido que introjetou a figura do opressor e passa a agir como opressor na sociedade. Então, esse que é o grande problema, a grande dificuldade de dialogar com um segmento importante ainda da sociedade de uma maneira geral. Então, esse pessoal, eles não estão preocupados com a quantidade de pessoas que vão morrer. Eles não estão preocupados com se as pessoas vão ser reintegradas ou não, desalojadas ou não, retiradas das suas casas ou não. Por quê? Porque para eles não estão preocupados com a vida dos pobres. Eles estão preocupados com os seus negócios, com os seus interesses. E tudo para eles gira em torno dessa problemática de uma maneira geral. As ocupações que têm acontecido em São Bernardo do Campo, é lamentável que o prefeito... Mas olha, quem é o prefeito de São Bernardo do Campo? São amigos da mesma lógica opressora. Estão dentro do mesmo campo de opressão. Portanto, não é de se lamentar, é de se repudiar, mas não é de se estranhar. Por quê? Porque a população também precisa introduzir nesse debate aqui um debate concreto, que é o debate das pessoas saber escolher os seus representantes. Porque as pessoas acham que participar da política, ou então eleger alguém, é brincadeirinha. Se você perguntar, a grande parte da população não sabe, na última eleição, em que deputado votou, não sabe em que prefeito votou e não sabe muito menos em que vereador votou. Ora, se eu elejo um bando de inimigos para poder gerir os rumos de uma cidade, eu vou querer que ele se torne amigo quando? Não vai. Então, nós precisamos politizar esse debate. A pandemia vai ter eleição agora. É importante as pessoas fazerem uma reflexão. Na minha opinião, não tinha nem condições para ter eleição, mas já que o calendário está posto, obrigatoriamente todos vão ter que participar, né? Mas eu acho concretamente que a gente precisa politizar esse debate. É um debate que, inclusive, eu percebo que o Carlos tem feito aqui nesse canal quase que permanentemente. Quem são os nossos representantes? Como que nós podemos ter e ser aliados efetivamente nesse processo? Está absolutamente equivocado o que estão querendo fazer ou que fizeram com os meninos e meninas de rua aqui de São Bernardo do Campo. É um absurdo demolir casas, é um absurdo colocar as pessoas nas ruas, mas as pessoas já estão nas ruas por conta da falta de moradia popular. Então, é um drama social que nós estamos vivendo.
acho que o Carlos tem razão. É fundamental de que toda essa nossa luta, essa nossa militância, seja canalizado para a organização do poder popular, para que, a partir dessa organização, da resistência popular, da conscientização popular, nós possamos enfrentar a burguesia que é sanguinária, que não tem dó, não tem piedade, não tem coração, não tem sentimento. Ela busca apenas a acumulação do capital, não importa as outras coisas. Agora, nós precisamos saber disso, nós precisamos reagir diante disso, e nós precisamos discutir diante disso, não só na época das eleições, porque o nosso projeto não pode também se limitar apenas a cada 2 anos fazer uma campanha, ou a cada 4 anos tentar mudar uma pessoa. O nosso projeto tem que ser muito mais amplo, tem que ser um projeto revolucionário, de destruição da sociedade capitalista, de buscar almejar uma luta revolucionária, uma luta socialista. Temos que educar a nossa sociedade para um projeto maior, para uma construção maior. E nessa construção, cada um de nós é um tijolo desse processo que estamos construindo no cotidiano. Muito bem. Bom, eu só esqueci de divulgar um livro que eu acho que vale a pena a gente ter à disposição. Tem um livro chamado Coronavírus e a Luta de Classes, que é uma coletânea de textos, né, com David Harvey, Mike Davis e tal, e se o pessoal quiser, tem disponível em PDF na internet, né? Tem um site chamado Terra Sem Amos. Nesse site Terra Sem Amos, quem entrar lá vai ter acesso gratuito a esse livro, Coronavírus e a Luta de Classes. Assim como o Aldo também falou, é sempre importante, né, isso que o Aldo fez na sua fala inicial, de dar algumas referências, né, para quem depois quiser se aprofundar, né, Aldo, poder buscar aí também os conceitos e tal, que é importante, tem uma série de autores aí que são importantes, né, e tal. Então, deixar aí esse livro, Coronavírus e a Luta de Classes, como uma sugestão, além do site da Oxfam, né, OXFAM, Oxfam, que é a organização que está reunindo dados sobre desigualdade social, né? Tem a Oxfam Brasil mostrando os dados aí. Então, o MST, o MTST, vários movimentos ligados à Central de Movimentos Populares, nós construímos uma campanha nacional e conversamos com vários deputados e senadores de partidos de esquerda para levar também para o Congresso Nacional esse debate do projeto Despejo Zero. Mas é óbvio que, sem ilusões, né? Um Congresso e um Senado como esse nunca ia aprovar nenhuma medida. Mas nós fizemos uma mobilização e tem acontecido despejos no Brasil inteiro, né? Como a Ariane estava perguntando, né? Em vários lugares do Brasil tem acontecido despejos. Prefeitos e governadores têm colocado a tropa de choque, seja da GCM, seja da Polícia Militar, para despejar trabalhadores e trabalhadoras. Isso, para nós, deve ser uma lição, viu? Quais lições nós devemos tirar dessa situação? Uma delas é essa, é como a burguesia brasileira está tratando movimentos de trabalhadores em plena pandemia. Quer dizer, o grau de desumanidade, de falta de humanidade, de falta de sensibilidade com a vida humana é algo impressionante por parte de prefeitos e governadores aqui no Brasil. Porque é isso que nós temos que entender. Eu acho que essa pandemia está nos demonstrando, eu acho que está ajudando, pelo menos para quem quiser, né? Quem quer realmente fazer a transformação da sociedade, porque tem gente que diz que quer e, né, Aldo, diz que quer, mas não quer muito não, né? Sim. Mas para quem quer transformar a sociedade, eu acho que a gente está tendo muitas lições nesse processo. Uma delas é assim, as ilusões estão ficando de lado. É derrubar as ilusões de que nós vivemos uma democracia. Nós não vivemos uma democracia, nem no Brasil, nem no mundo. O sistema capitalista impede o pleno desenvolvimento de qualquer tipo de estrutura social minimamente democrática. Então, o nível de enfrentamento no Brasil, ele está se radicalizando. A direita e a extrema-direita estão no comando, estão com a iniciativa, e eles estão mostrando que eles não estão preocupados com a vida humana. Que se for preciso morrer milhares de pobres, gente da periferia, eles não estão nem aí para isso. Porque eles estão não só matando as pessoas, mas eles estão destruindo empregos, eles estão reduzindo salários. Então, a burguesia está comemorando
né, esse governo Bolsonaro, que é o típico governo que a burguesia brasileira gosta, precisa e que é adequado às necessidades do grande capital nesse atual momento histórico. Então, o nível de enfrentamento vai ser muito mais intenso daqui para frente. É por isso que a gente precisa deixar de lado as ilusões que foram alimentadas num período anterior por vários setores da esquerda e entender que a aliança estratégica que nós precisamos construir é entre a classe trabalhadora. Essa é a aliança estratégica que nós precisamos construir. Diferentes experiências, diferentes iniciativas de movimentos de classe trabalhadora, de sindicatos, de movimentos populares. É isso que vai tirar o país da situação que nós estamos vivendo. Agora, realmente, como o Aldo falou, não dá para se iludir com figuras como Orlando Morando, né, como João Dória, né, e muito menos com Bolsonaro. Eles vêm com violência, eles vêm com muita fúria contra nós, e essa violência continua agora na pandemia e vai continuar depois da pandemia. E por isso que toda e qualquer experiência de auto-organização popular, nesse momento, precisa ser valorizada, precisa ser fortalecida. Precisamos construir experiências de poder popular no campo da comunicação, fazendo rádios, jornais, fanzines, fazendo rádios comunitárias onde for possível, utilizando as redes sociais como o ABC contra o Golpe está fazendo aqui. Precisamos construir experiências de poder popular na área da educação, né, que são os cursinhos populares que já existem, como o Cursinho Popular Marielle Franco, e tantas outras iniciativas que existem em São Bernardo do Campo, com apoio da POSP, com apoio de sindicatos de professores, de trabalhadores. Precisamos também de experiências de poder popular na área da saúde, pegar médicos, enfermeiros e trabalhadores dessa área da saúde e a gente construir ações como tem em Heliópolis, como tem em Paraisópolis, onde o povo e os médicos estão se organizando. Nós temos no Brasil a Rede Nacional de Médicos Populares, que são os médicos que são do MST e de outros movimentos, que estudaram medicina em Cuba. Então, essa Rede Nacional de Médicos Populares, médicos e médicas populares, também está se organizando nos últimos anos. Eu acho que é esse tipo de iniciativa. E para responder à questão do Carlos e terminar essa aqui, eu diria que a Argentina deu muitas experiências nos anos 2000 de resistência. O movimento dos piqueteiros, né, os desempregados, o movimento dos trabalhadores desempregados, MTD da Argentina, que se multiplicou em várias cidades, construiu experiências importantes de sobrevivência, que dava assistência para a classe trabalhadora num período de muita dificuldade. E hoje eu diria que a gente valeria a pena estudar o caso chileno, porque no Chile também as organizações populares estão lá se auto-organizando para garantir alimentação, para garantir máscara, para garantir álcool gel. Eu tenho acompanhado bastante as iniciativas de duas organizações políticas chilenas que eu recomendo o pessoal ver nas páginas da internet deles. Uma delas é a Frente Patriótica Manuel Rodrigues. A Frente Patriótica Manuel Rodrigues é uma organização chilena bastante importante. Foi, no passado, o braço de resistência do Partido Comunista Chileno contra o governo Pinochet. Depois virou uma organização autônoma. E também o MIR, Movimento Esquerda Revolucionária Chile. São duas organizações, né, tem mais no Chile, mas que estão organizando, tomando iniciativas de organização do poder popular nas periferias do Chile. Todas as noites eles trancam ruas, eles fazem manifestações. Durante o dia eles organizam a solidariedade concreta à classe trabalhadora, fornecendo alimentação, né, e os equipamentos de proteção individual. E à noite eles organizam fechamentos de rodovias, trancamento de ruas, manifestações, panelaços, para denunciar a ditadura do governo de Piñera, que no Chile continua prendendo, né, pessoas por lutarem por justiça social. Então, eu diria que hoje, se no passado, como o Carlos falou, a Argentina foi uma experiência, hoje o governo da Argentina tem uma série de políticas sociais diferentes do governo do Brasil, que tem conseguido conter um pouco mais a pandemia na Argentina. Mas eu diria que hoje, em termos de experiência popular semelhante ao que teve na Argentina, eu diria que hoje o Chile é um espaço que valeria a pena a gente acompanhar. E para fechar o debate de hoje, o Buzetto, ele comentou um pouco sobre a precarização do trabalho. E nós tivemos, nesse período de pandemia, a importância de um setor do trabalho que é bastante precarizado, que são os empregadores
de aplicativo, né? Os entregadores de aplicativo, que é um setor muito precarizado, que são basicamente uma força de trabalho jovem que usa o seu próprio meio de transporte. Eles não têm nem acesso a um meio de transporte, eles são próprios, que é ou a moto ou a bicicleta, que é mais perigoso ainda, né? Você tem que fazer entregas de bicicleta devido ao trânsito no Brasil, assim, é bem perigoso. Mas eles não têm direitos. Se eles sofrerem algum acidente, a situação, eles mesmos têm que lidar com isso, né? Mas é um setor da classe trabalhadora que vem ganhando visibilidade na pandemia. E recentemente teve a situação lá do menino, do empregador, né? Com um rapaz de classe média alta que se alterou ali, né? E disse coisas bastante racistas, né? E esse não foi só o único episódio que aconteceu nessa pandemia. Teve outros episódios de racismo, de discriminação de classe contra esses empregadores. Gostaria, né, para finalizar, se vocês pudessem falar um pouquinho sobre os entregadores de aplicativo, né, na pandemia. Como assim, né, eles se tornaram foi se tornando um serviço essencial, né? E antes eles não tinham essa visibilidade, né, que eles estão tendo agora. Marcelo, Então, de fato, né, esse setor da classe trabalhadora ganhou bastante projeção, enquanto muita gente aqueles que puderam, ficaram em casa, né? Teve um setor da população brasileira que teve condições, né, de ficar em casa. A maioria não, a maioria nunca fez isolamento social, né, em nenhum momento. Como o Aldo falou, a maioria da população trabalhadora brasileira continuou pegando ônibus e trem, metrô e se expondo aos riscos de contaminação. Agora, teve um setor da classe trabalhadora, um setor de trabalhadores aí, né, profissionais liberais, classe média e tal, que teve condições de ficar em casa e tal. E esses trabalhadores, que são os entregadores de aplicativos, acabaram cumprindo um papel fundamental. Eles tiveram uma importância maior, né, ganharam relevância, importância e tal nesse processo. Mas também assumiram os riscos, né? Porque nessa de ter contato com várias pessoas diferentes e tal, o risco de contágio nessa população também cresceu. E nós temos já um número crescente durante a pandemia, né, de entregadores contaminados, né, que já morreram ou que foram contaminados nesse processo. Agora, é uma categoria que cresceu no último período e que busca, né, tem um setor nessa categoria que é um setor que está demonstrando mais consciência, mais disposição de se organizar, que é aquilo que o Aldo estava dizendo, não basta a população saber que a situação está ruim, é preciso que o trabalhador e a trabalhadora também dê um passo adiante no sentido de, olha, a situação está ruim, o que nós podemos fazer para melhorar, né? E o que nós podemos fazer para melhorar é tentar, de alguma maneira, se juntar com outras pessoas que sofrem os mesmos problemas que a gente. Então, a gente percebe que dentro desse conjunto grande de entregadores e entregadoras, a gente percebe que tem um setor muito ativo, muito consciente e que hoje está muito mais organizado do que antes. Então, eu diria que o saldo positivo, né, dessa situação trágica que nós vivemos, para essa categoria, é que hoje você tem pessoas mais conscientes, mais organizadas. Eu acho que eles melhoraram sua capacidade de organização, melhoraram sua capacidade, né, de mobilização, e agora já estão falando, inclusive, deles se auto-organizarem, né? O Galo, né, que é uma das figuras que ganhou projeção nacional, né, é uma das lideranças, né, dos entregadores antifascistas, e outros que estão falando por aí, já estão pensando em trabalhar na auto-organização, em construir cooperativas de trabalhadores para que eles próprios se auto-organizem, né, e definam as regras, né, horários de trabalho, né, quanto cada um vai ganhar e tal, enfim. Eles já estão pensando num nível mais avançado de auto-organização dos trabalhadores, que é criar seus próprios espaços, né, criar cooperativas de trabalhadores e trabalhadoras,
para que eles próprios se auto-organizem para diminuir um pouco a precarização, a superexploração do trabalho que eles vivem dessas empresas de aplicativos, que de fato ganham milhões, mas não dão um mínimo de assistência, né? São empresas que estão muito adequadas às novas formas de superexploração do trabalho que se desenvolveram no capitalismo do final do século XX e início do século XXI, né? Então, o trabalho precário vai ser regra. Você vê no Brasil, a maior parte da classe trabalhadora no Brasil já não está mais naquele trabalho, né, formal que existia na época do capitalismo, do Fordismo, do Taylorismo. A maior parte da classe trabalhadora do Brasil, pelos últimos dados, né, divulgados semana retrasada, já é uma classe trabalhadora onde mais de 50% já está hoje no trabalho precário. Então, eu diria que essa experiência dos entregadores antifascistas deve servir como uma lição de que é difícil, mas é possível estimular, apoiar e organizar lutas, mesmo nesses segmentos, né, para conquistar o mínimo que for. Agora, é óbvio, esse é um movimento amplo, né, essa é uma categoria grande. Os entregadores antifascistas, eu diria que são um dos setores, que diria que é o setor mais consciente que apareceu nesse processo. Nem todo entregador ou entregadora está afiliado aos antifascistas, ou tem esse nível de consciência mais avançado, mas eu diria que essa experiência deles acho que nos deu ânimo, para mostrar que mesmo num momento tão difícil como o que nós vivemos hoje, setores da classe trabalhadora brasileira precarizada conseguiram mostrar para o movimento sindical que é possível, sim, se organizar. E aí eu acho que agora cabe ao movimento sindical brasileiro a gente dialogar, conversar com as centrais, em ver como que as centrais sindicais e os sindicatos de trabalhadores já existentes podem dar o suporte e apoio necessário para esse tipo de ação, assim como outras formas de luta que possam vir a surgir de trabalhadores e trabalhadoras desempregadas e desempregados. Eu acho que a gente precisa retomar nos nossos sindicatos esse debate, que o sindicato tem que ser um instrumento de defesa dos interesses econômicos corporativos de cada categoria, mas o sindicato também deve ser um espaço nesse momento de solidariedade, de debater o seguinte: como nós podemos ajudar a construir formas de organização de outros setores da classe trabalhadora que estão precarizados, né? Eu acho que é isso que vai ser o desafio do movimento sindical, do sindicato não representar só a sua própria base. O sindicato tem que deixar de ter a visão corporativista, economicista, e o sindicato tem que ter hoje, mais do que nunca, uma visão classista. Ou a gente encontra uma solução para toda a classe trabalhadora, ou a nossa categoria vai sofrer muito com isso. Não existe saída isolada, a saída tem que ser de toda a classe. Vai lá, Aldo, com você. Boa. Obrigado, meu irmão. Bom te ouvir. Primeiro, tem um poema muito importante que vale a pena nós estudarmos, que é O Operário em Construção, de Vinícius de Moraes. É um clássico, vale a pena você tentar localizar e ler inteiro, acho belíssimo. Ele diz numa passagem que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário, né? Ou seja, as pessoas achavam que essa forma, essa mudança no mundo do trabalho, que vem sendo operada com as novas reestruturação da produção, com as mudanças da reforma trabalhista, essa ideia, essa ideologia de que as pessoas vão viver felizes se de fato desenvolver uma perspectiva empreendedora, ele é dono, gestor do seu trabalho, do seu tempo, e só que não tem lucro, só que não tem salário, só que vive numa miséria violenta, né? Exposto a todo tipo de riscos, por exemplo, como as pessoas que trabalham com os aplicativos, e mesmo assim ainda são alimentados por uma perspectiva do trabalho precarizado, a uberização, e são expostos a essa concepção ideológica: eu vou crescer na vida desenvolvendo essa nova perspectiva de um empreendedor, de alguém que vai ter seu próprio negócio. Aliás, a Marilena Chaui, uma importante filósofa nossa, dá um pau nesse debate, nessa conceituação da classe média, do que é, de fato, a sua localização na sociedade de uma maneira geral.
Então, é um debate muito importante a ser feito, porque as mudanças no mundo do trabalho, elas tentam descaracterizar esse conceito mais fortemente da disputa de quem compõe a classe social, de quem compõe a classe que vive do trabalho. Então, é preciso desmontar essa tentativa de engenharia para poder, ideologicamente, ganhar muitas pessoas para essas concepções que não têm um conteúdo na prática. Quando você vai aferir isso na prática, você vai perceber que é tão explorado e que não saiu da própria condição da sua própria classe de trabalho. Então, esses companheiros começaram a ter uma consciência, primeiro, de que são extremamente explorados. Segundo, começaram a ter a experiência de que individualmente ninguém conseguiria sair nem resolver qualquer tipo de melhoria ou de ganho na sua expectativa de sobrevivência. Terceiro, que a escravidão é uma escravidão tão igual às que já ocorreram e que continuam ocorrendo no Brasil. Tem a casa das pessoas pedalarem numa bicicleta 50 quilômetros por dia para ganhar um salário de profunda miserabilidade. Quer dizer, uma autoexploração, uma hiperexploração, de uma maneira geral. Então, é muito bem-vindo bem-vinda essa organização, que eles perceberam que, coletivamente, eles são fortes. Eles são fortes e, inclusive, gera na classe dominante e nos defensores desses princípios da classe dominante, gera essa expectativa de provocação, de autoafirmação, dizendo que o rapaz tem inveja de que ele mora bem, de que a pele do seu corpo que é objeto de inveja. Na verdade, ele demonstra que ele é um incapaz e quer atrair aquele rapaz, aquele grupo de pessoas que buzinam, que fazem entrega, que prestam serviço social, a ter sua própria consciência e organização de classe. Eu acho que esses companheiros vêm dando uma lição muito importante. Eu espero que continue fazendo isso da forma como vem fazendo. Estão de parabéns mesmo. Eu acho que eles têm que avançar nesse processo de cooperação, de cooperativas, de se auto-organizarem para poder o fruto daquilo que eles arrecadam ser partilhado entre eles com direitos substanciais, com condições de vida digna, diferentemente do que é hoje, que são expostos a todo tipo de acidente e de morte precoce. Então, eu entendo que foi uma grande lição das pessoas superarem o individualismo, superar a ideologia de que são donas do seu trabalho, portanto são empreendedores. Na verdade, eles são hiperexplorados e a única forma de sair disso é a organização de classe, é a organização desse setor, desse segmento importante, que tem um papel importante na sociedade, com essa modernização, entre aspas, das novas formas de trabalho no mundo do trabalho. Obrigada. Com isso, a gente encerra a nossa live. Foi muito proveitoso. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Aldo. Olha, posso pedir um negócio? Posso pedir um negócio? Sim. Eu queria terminar lendo uma tentativa de uma poesia que eu fiz. Pode ser? Pode ser. Eu vou ler, então. Então, preste atenção que eu vou ler. Olha, chama o luto, o tema é Redes dos Sentimentos. O luto na pandemia. Lamento informar que um dirigente do partido acabou de morrer. Meus sentimentos. Que triste, mais um sindicalista que se foi. Meus sentimentos. Dezenas de indígenas contaminados estão morrendo. Meus sentimentos. É com tristeza que... Meus sentimentos. Eu esperava que ela não morresse. Meus sentimentos. Milhares de mortes e meus sentimentos. Meu avô não resistiu. Meus sentimentos. Minha avó acabou de morrer. Meus sentimentos. Meu pai acabou morrendo sem ar.
meus sentimentos. Minha mãe acabou de falecer, meus sentimentos. Meu filho, tão jovem, meus sentimentos. Minha filha, tão bonita, meus sentimentos. Não conseguiram fazer o enterro digno, meus sentimentos. Não choramos o morto, meus sentimentos. Nem se despediu de mim, meus sentimentos. Milhares de idosos já morreram, meus sentimentos. Enterraram na vala comum pretos, presos, moradores de ruas e periféricos, meus sentimentos. Os presidentes, governadores e prefeitos necropolitiqueiros não morreram. Eu sinto, tu sentes, ele sente, nós sentimos. Vós sentis, eles não sentem. É isso. Muito bom. Obrigado. Muito bem. Parabéns, Aldo. Parabéns aos companheiros e companheiras. Eu só queria dar um toquinho de uma coisa, Ariane, pode ser? Uhum. O pessoal que quiser acompanhar um debate que a gente tem feito também, Aldo, sobre essa questão, sobre várias questões estratégicas, a gente criou um canal no YouTube chamado Estratégia e Política. E nesse canal nós estamos escutando, né, pessoas, lideranças de várias organizações e correntes da esquerda sobre o que pensam, né, sobre qual é a estratégia mais adequada para as lutas da classe trabalhadora. Então, queria aproveitar e pedir que o pessoal puder entrar no canal do YouTube, Estratégia e Política, e queria terminar demonstrando aqui a nossa solidariedade, né, a todos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros que perderam suas famílias, né, mais de 103 mil mortos, né, e que a gente vai continuar nessa luta para que um dia a gente não precise mais falar de tanta morte, tanto sofrimento, que a gente possa se encontrar para celebrar a vitória da classe trabalhadora, né. E eu sei que o Aldo é uma figura que tem muita experiência de luta há muito tempo, e eu acho que, Aldo, a nossa experiência demonstra que um dia a nossa classe vai ser vitoriosa, e que todo e qualquer sofrimento que a gente vive hoje, a gente vai no futuro, né, com certeza, viver numa sociedade melhor. Cada sacrifício que a gente faz hoje, acho que é uma semente que nós estamos plantando de rebelião, de rebeldia, que no futuro essa juventude vai desfrutar de uma sociedade melhor, a gente vai colocar o Brasil nos rumos do socialismo. Um grande abraço aí para o nosso companheiro Aldo Santos, para a Ariane e para todos e todas aí do ABC contra o golpe. Um abraço. Boa noite, pessoal. Lembrando que terça-feira que vem a gente tem mais uma live, e o tema da próxima live é a desmoralização do Brasil no enfrentamento à pandemia, com Marcelo Reina. Espero que vocês não percam. Boa noite, gente.